Boa noite, então. Meu nome é Nívia e eu vou fazer, então, a apresentação da avaliação descritiva dos elementos. Vou começar, então, um pouquinho falando sobre o que são elementos representativos. Então, os elementos representativos na tabela periódica são aqueles que pertencem às famílias indicadas pelos grupos 1, 2, 13 e 17. Essas colunas, então, elas possuem como característica comum a todos os átomos o fato que a camada de valência desses átomos possui como subnível de maior energia os orbitais de s e p. Então, tendo como número de valência o mesmo número correspondente à coluna. Então, elementos da coluna 1 têm 1 elétron de valência, elementos da coluna 2 têm 2 elétrons de valência e assim por diante. O elemento representativo que eu escolhi, então, para fazer a pesquisa foi o sódio. Ele é um elemento químico de símbolo Na. Ele está representado aqui da forma plana. Ele tem um número atômico de 11, massa atômica de 23, e ele se classifica como um metal alcalino na tabela periódica, e ele pertence pela família 1 aqui. O sódio é um sólido em temperatura ambiente, e ele é macio e tem coloração branca. Ele é um metal mole, ele é menos denso que a água, e ele possui um ponto de fusão baixo, ele funde a 98 graus Celsius. E ele é um átomo muito reativo, então ele é bem explosivo. Até se tu colocar ele em contato com a água, ele vai causar uma explosão. A ocorrência em abundância, então, o sódio, na verdade, ele é encontrado na natureza em forma de compostos, então ele vai ser sempre um cátion ligado a um ânion. Então, a gente sempre vai encontrar compostos de sódio, né? Ele é um elemento muito abundante na crosta terrestre. Ele está entre os 10 elementos mais abundantes na crosta. Então, ele está em sexto lugar, sendo representado, então, por 2,36%. Os efeitos biológicos, ele é vital para a manutenção dos nossos processos no organismo. Ele permite a transmissão de informações entre as nossas células nervosas e ele é desencadeador da contração muscular e regulador da pressão arterial, além de garantir o equilíbrio de fluidos e do nível de acidez no nosso corpo. O método de obtenção do NaCl, eu quis usar um sal, que é o cloreto de sódio. O método de obtenção dele é muito simples, ele é a partir da evaporação da água do mar. Então, eles fazem essas bacias e eles deixam naturalmente a água evaporar, e daí depois tu tem o composto, né? Tu tem o sal, o cloreto de sódio. Tem outras maneiras, tem também a extração do salgema. O salgema, ele é mineral, então ele funciona de uma forma diferente. Ele é tirado debaixo da terra como se fosse um minério. Então, falando um pouquinho sobre o método de obtenção do sódio sozinho, um método bem comum é a eletrólise ígnea do coleto de sódio misturado com alguns compostos. Então, tu vai ter uma reação de óxido-redução ali, que no final de toda essa parte de reação química, tu vai ter o sódio sólido e o gás cloro. A aplicação do sódio, então, ele é aplicado na produção de ligas metálicas utilizadas para transferência de calor em reatores nucleares. Ele também está presente na produção de vidros, em lâmpadas de vapor e em fertilizantes. Os aspectos econômicos, então, do sódio, ele é um metal alcalino amplamente utilizado, então ele é utilizado para vários fins. E aí, então, tu tem vários compostos, tu tem o carboneto de sódio, o cloreto de sódio, o carbonato de sódio, o bicarbonato de sódio, o hidróxido de sódio, então tu tem N componentes. Eu coloquei ele como aspecto econômico, porque daí tu tem tantos componentes que acabam sendo comercializados, né? Então eu coloquei ele como fator econômico. Aspectos sociais, então, por ser um metal alcalino muito utilizado e comercializado, ele tem um grande nicho de mercado, então o que pode acarretar em muitos empregos na comercialização e produção desses compostos. Como prejuízo estrutural, então eu coloquei a extração de salgema, como eu disse, ele é uma extração mineral, então tu pode ter abalos estruturais numa cidade ou numa região, como aconteceu em Alagoas no caso da Braskem. Então, passando um pouquinho para falar dos elementos de transição. Os elementos de transição, então, eles são esses elementos aqui na parte do meio da tabela. Eles estão localizados entre o grupo 2A e 3A, e eles são definidos, então, como elementos
correspondentes que não possuem orbital D, mas energético totalmente preenchido. Então, eles são capazes de formar cátions com o orbital D incompleto. E o elemento de transição que eu escolhi foi o ferro. Ele é um átomo que possui número atômico de 26, massa atômica de 56,85. Essa aqui tem uma representação planar dele. Ele é um metal com coloração branca prateada no seu estado quimicamente puro. E ele também apresenta propriedades magnéticas acentuadas. A ocorrência em abundância, então, como existe uma tabela de 10 elementos mais abundantes na crosta terrestre, o ferro, ele também está como quarto elemento, então ele é muito abundante. Só que no mesmo caso do sódio, ele não está presente na natureza na sua forma só ferro. Ele está ligado a outros elementos, outros átomos, formando então o minério de ferro. Então nós não vamos encontrar ele na sua forma sozinha. E então ele está em quarto lugar e ele é representado então por 5,63%. Efeitos biológicos. O ferro ele é muito importante para a produção das hemácias no nosso corpo. As hemácias, então, elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio no nosso corpo e o ferro também contribui com o nosso sistema imunológico. Métodos de obtenção do minério de ferro. Novamente, nós não vamos encontrar o ferro sozinho na natureza, então a gente vai ter que fazer a extração desse minério de ferro primeiro. Ele é feito por meio da mineração, então os especialistas vão dar uma olhada na área, vão ver, olha só, tem potencial de minério de ferro aqui na região, vão fazer a extração mineral. Os principais minérios de ferro, então, são hematita, magnetita e siderita. Então, falando um pouquinho sobre o método de obtenção do ferro, né, só ferro, um método bem comum é a utilização desse alto forno aqui, onde tu vai inserir, então, nesse equipamento o minério de ferro, carbono e gás oxigênio, então vão ocorrer reações dentro desse alto forno e no final tu vai ter ferro e CO2. Aspectos econômicos do ferro. A indústria de mineração ela desempenha um papel muito importante para o PIB brasileiro, então ele corresponde a 1,61%. O Brasil ele é responsável por uma grande exportação desse minério de ferro, então o que contribui com a economia nacional. Aplicações do ferro. O ferro é muito utilizado na indústria, então ele está na produção de aço e ligas metálicas, ele está na produção de ferramentas, máquinas, é utilizado também como elemento estrutural de pontes e edifícios. Aspectos sociais, eu também quis trazer como sódio a devastação da área da extração, então tu tem uma área que estava intacta, tu vai começar a extrair, tu vai começar a devastar essa área. Então, tu vai ter um prejuízo social, tu vai ter um prejuízo ambiental das pessoas que moram ao redor desse local. Então, eu acho que seria isso no trabalho. Eu agradeço pela atenção e muito obrigada.